Olá, eu sou o professor João Francisco de Oliveira Antunes, professor independente na Academia Cisco, participando desse projeto da Berredes do curso DevNet Associates. Mas hoje vamos ver a sala de aula invertida 18, unidade 8.4. A unidade 8.4 fala das soluções de gerenciamento de redes da Cisco. A Cisco, historicamente, sempre foi uma empresa voltada para o desenvolvimento de software e hardware de rede, e também muito voltada à inovação, desenvolvimento e inovação. Com o advento das novas tecnologias de nuvens híbridas, nuvens públicas e nuvens privadas, e com a necessidade atual, dessa velocidade de deploy, de aplicações de forma distribuída, a Cisco, obviamente, participou e participa desse processo através de soluções de gerenciamento que se integram tanto ao data center quanto à nuvem, como apresentam soluções de gerenciamento baseadas em nuvens para aplicações para redes implementadas localmente. Então, mas hoje, aqui nesse capítulo, nós vamos conhecer, vamos apresentar as principais soluções da Cisco para o gerenciamento de redes. Eu vou minimizar aqui para não atrapalhar os slides, e a gente vai prosseguir já já. Muito bem. A automação de rede desempenha um papel crucial, na simplificação das operações de manutenção do dia a dia. A automação de rede é usada para várias tarefas comuns numa organização: provisionamento dos dispositivos, gerenciamento de software, verificações de conformidade, produção de relatórios, troubleshooting e coleta de dados de telemetria, por exemplo. A programação de rede ajuda a reduzir as despesas operacionais, o OPEX, que representam uma parte significativa do custo geral da rede. Equipes podem acelerar a entrega de serviços automatizando tarefas que normalmente seriam feitas manualmente, usando uma interface de linha de comando. O primeiro elemento que a gente vai ver é o Cisco IOS XE, que é o sistema operacional mais novo da Cisco. O IOS XE, com ele, você tem acesso a interfaces programáveis e consistentes, baseadas em padrões, além de modelos de dados padronizados para configuração, implementação e reversão dessas configurações, bem como integração de serviços de rede. O IOS XE é baseado em Linux. O IOS XE também tem suporte à programação orientada por modelo. Os modelos Yang do dispositivo Cisco podem ser obtidos no reservatório de modelos Yang de dispositivos Cisco no GitHub. Mais tarde a gente apresenta aí o link para o acesso a esse repositório. O IOS XE ele é usado na maioria das plataformas de ponta da Cisco, incluindo switches, roteadores e gateways. Os modelos NetConf, a abordagem NetConf Yang, ela é compatível com o iOS a partir dos iOS XE 16.3.1. Já no iOS XE Fuji, versão 16.8 e 1.1 e versões posteriores, os dados operacionais eles já funcionam em plataformas que executam o NetConf e estão habilitados por padrão, então não precisam ser habilitados, ok? Bom, então como é que a gente habilita essa programação orientada por modelo no dispositivo? Em alguns dispositivos, esses serviços de programação precisam ser ativados antes que você possa usá-los. Para você fazer isso, você tem que entrar no modo terminal, no modo de configuração, global, e
e aplicar o comando netconf.yang, aqui mostrado aqui nessa figura. Como troubleshooting, né? Se você, a hora que habilitar o netconf.yang e obter uma resposta como essa, dizendo que um endereço IP, o host, um comando não conhecido, ou o nome do computador inexistente, é importante verificar as configurações aí do dispositivo, porque talvez ele não suporte, né, o modelo netconf.yang. O Cisco IOS XE, ele suporta dois tipos de data store, né? O data store de configuração, o running, né? E o candidate, né? E o candidato, ok? Ele também suporta o bloqueio, né, dos data store, assim como o rollback de configurações. No caso do RESTconf, né, para a gente habilitar o RESTconf no Cisco IOS XE, a gente precisa, essa configuração deve ser feita, né, a partir de uma credencial usando AA, né, as credenciais AA. Então, você precisa criar lá uma autenticação baseada em AA e, a partir daí, habilitar o RESTconf. O RESTconf ele roda sobre HTTPS. Então, para você habilitar o RESTconf usando HTTPS na porta 443, você precisa digitar aí na configuração global, né, o comando IP HTTP Security Server, está mostrado aí na figura. E a partir daí, né, você pode habilitar então o RESTconf também na configuração global, usando o RESTconf, o comando RESTconf. Okay? O acesso aos modelos Cisco e Yang, como a gente já falou, estão disponíveis aí no GitHub, né? Yang Models, Yang. Na verdade, a partir desse comando, você tem todos os... Aliás, a partir desse link, né? Você tem todos os modelos, dos open source e os Cisco. Os Ciscos, especificamente, vão estar em Yang Model, Yang Tree Master Vendor Cisco. Está aqui o link para eles aqui para vocês. Então, debaixo lá do Vendor Cisco, né, você vai ter os específicos da plataforma Cisco. O próximo produto que a gente vai ver é o Cisco DNA Center. Né? O que é o Cisco DNA Center? Ele é um controlador, uma plataforma básica de controle, né, de controle e analítica, para organizações de grande e médio porte. Ele suporta a integração de serviços 360 graus, né, norte, sul, leste, oeste. Então, por exemplo, na Ponte Norte, a gente vai ter a integração, né, a gente vai ter a Intent API, né, que prover, né, capacidades específicas de gerenciamento e integração aí, ou acesso, né, ao DNA Center via REST API. Ao leste, né, a gente vai ter serviços de assíncronos, né, de notificação através de webhooks. Na parte sul, né, na ponte sul, a gente vai ter integração multivendor, né, através com sistemas proprietários de outros fabricantes, tá certo? E a oeste a gente vai ter a integração com serviços ITIL aí, TSM, como por exemplo aí o ServiceNow. Bom, o painel Cisco DNA Center ele apresenta uma interface gráfica, né? Ele é uma interface gráfica que organiza os serviços em atividades, né? De design, política, provisão, assurance, né? Garantia e plataforma, né? A gente vai ter também o controle baseado em função, né? RBAC, né?
onde Role Base, né, Access Control, onde você vai ter um usuário inicial que vai receber, né, a role, né, o perfil de superadmin, e permitindo que ele faça o controle completo do DNA Center, inclusive criando outros usuários com outras permissões, com outras regras, outros perfis, né, que para administrar outras funções do DNA Center. O hardware do produto ele é executado no Cisco REC, né, nos produtos Cisco REC, dedicados em várias configurações escalonadas. Okay? E tem a Intent API, né, que fornece meios para você acessar programaticamente os serviços e a funcionalidade, né, do Cisco DNA Center. Aí tem um exemplo de acesso à documentação, né, da Intent API, ok? Essa figura aqui, né, do ciclo de vida da API, ela está um pouco desatualizada. Eu coloquei aqui o link que vai dar acesso a esta documentação, porém, essa imagem você já não vai encontrar mais lá. Certo? Então, você pode acessar isso via documentação da API no DevNet, que está aqui, ou dentro do Developer Kit do DNA Center, através do menu Plataforma, né? Platform, você tem aqui Developer Toolkit, onde você vai ter o acesso à documentação. Okay? Nessa documentação, né? Você vai encontrar, né, a descrição dos métodos, das URIs e os parâmetros, tá certo? Então, essa documentação ela é organizada por grupos de subdomínio, onde o método, né, é fornecido em um formato abreviado, aí, mostrando apenas o sufixo da URL. Okay? A interface do Developer Kit ela é organizada por domínio, o subdomínio inclui o URL, expandindo especificamente o endereço IP a partir do endereço IP, né? Ou do nome lá do DNA Center. Okay? Quando a gente clica em cada subdomínio desse, ele exibe a lista, né, dos métodos que estão disponíveis. Okay? Aí ficou até duas vezes aqui. Aqui tem o link direto, né, para você acessar os métodos da Intent API, né, por tipo, né, classificado. Então, se você clicar aqui, você vai chegar ao método, o post de autenticação e como ele deve ser construído. Se você clicar em sites, também vai todos os métodos relacionados a sites. Se você clicar em devices, né, todos os métodos associados a devices, get, put, post, etc., e como eles devem ser construídos. Os métodos put, post da API Intentity, eles requerem uma carga útil, né, de solicitação JSON. Então, quando vocês fizerem o método, criarem, né, através de um script ou usando o Postman, né, um put ou um post, né, a gente vai ter que ter dentro do campo body, né, um payload, né, uma página lá com o JSON correspondente, né, ao modelo Yang que você quer acessar. Ok? As solicitações, ambas as solicitações, né, put e post, são tratadas no DNA Center de forma assíncrona. Então, o que significa que a solicitação para adicionar, por exemplo, criar ou modificar um recurso, ela é iniciada com uma solicitação que foi corretamente formada, né? Mas não necessariamente vai ser concluída antes da resposta, certo?
Uma solicitação que foi iniciada com sucesso, né, vai ter como uma estrutura da resposta, né, contendo o execution ID, o execution status com uma URL e o código da mensagem, né, o status code da mensagem, uma mensagem de status. Bom, nesse vídeo, né, acessando o Cisco DNA Center usando o REST API em Python, vocês vão poder ver um exemplo, né, desse acesso ao DNA Center utilizando um script em Python através de API REST. Okay? Outro produto que a gente tem disponível é o Cisco ACI, né? Cisco Application Centric Infrastructure, né? O ACI é uma plataforma que roda, né, no hardware Nexus 9000 e é a solução da Cisco, né, para rede definida por software, para SDN, Software Defined Network. O sistema de gerenciamento é um sistema de gerenciamento centralizado dessa plataforma, é o APIC aqui em português, né, o Application Policy Infrastructure Controller. É um cluster de controladores, né? Com o APIC, você obtém uma operação unificada, tanto da infraestrutura física como a virtual, baseada em software. Okay? Em vez de abrir um subconjunto da funcionalidade de rede, né, por meio de interfaces programáticas, né, toda a estrutura do ACI é aberta para acesso programático. Então, tudo isso é obtido fornecendo acesso ao modelo de objeto do Cisco ACI. Esse modelo de objeto ele representa a configuração completa e o estado atual em execução, né, de cada componente de software ou de hardware em toda a infraestrutura. Uma nota aí, né, que em vez do modo ACI, os switches Nexus 9000 também podem ser configurados no modo NX-OS, para acessar as APIs em nível do dispositivo. Então, são aquelas APIs específicas, né, do dispositivo. E aí você tem que acessar o dispositivo específico e não via DNA Center, né? E no modo NX-OS, você pode gerenciar os switches como um dispositivo Linux. Casos de uso, né, do ACI, né? Então, os casos de uso do ACI podem incluir aí a programabilidade, né, como uma malha única, né, com acesso a modelos de objetos de leitura e gravação que representam todos os atributos do sistema, da rede como um todo, né? A gente pode usar para ver o estado desejado, o estado definido e o estado aplicado, né, das configurações do dispositivo, certo? Ele apresenta extensões para nuvens públicas, como a AWS, o Azure, via Multi-Site Orchestrator, o MSO, e a aplicação do MSO. Okay? O Cisco ACI ele tem um conjunto de ferramentas, né? Um ACI Toolkit, o Cobra, que é um conjunto de bibliotecas em Python, que a gente vai ver já já, a CIRB, que é um conjunto de bibliotecas em Puppet, desculpa, em Ruby, Puppet e Ansible. E tudo isso trabalha com o Cisco ACI. Okay? Essas ferramentas acima aí estão disponíveis para acessar o Multi-Site Orchestrator, também, né? O MSO, para nuvens híbridas. A API do MSO é diferente da API da CI. Tá? Essa última, quer dizer, a API da CI, é usada para acessar uma malha, né, a CI privada por meio do seu controlador de interface de política, né, que é o APIC. Okay.
A CI também tem o API Inspector, né? Quando você executa uma tarefa, né, na interface gráfica do Cisco APIC, né? Ele cria e envia comandos, né, mensagens internas, né, para o sistema operacional para executar essas tarefas. Essas mensagens, né, são mostradas aí no API Spectre. Então, você pode usar essas mensagens, né, e copiar essas mensagens e pode replicar isso, né, para automatizar operações, as operações chaves, né? Então, você pode é, aplicar os comandos usando a interface gráfica, é, copiar os comandos e os passos que foram executados e depois colocar isso num script de automação. Bom, a gente também tem módulos Ansible, né, para o ACI e o MSO, né? A Cisco e a comunidade em geral, eles colaboraram, né, em um conjunto bem robusto, né, bem amplo de módulos de código aberto para o Ansible. Assim, a gente pode habilitar a configuração e gerenciamento de malhas ACI como código, junto com inventários e outros, com outros inventários, né, gerenciados pelo Ansible. Os módulos também foram criados para abordar recursos de nuvem híbridos, né, e vários sites por meio das APIs do MSO. Os módulos ACI e MSO permitem a criação simples de elementos de playbook, né, para executar tarefas de investigação, administração e gerenciamento em uma malha ACI. Então, a figura aí ao lado, por exemplo, ele mostra, né, uma tarefa, né, extraída da documentação do Ansible que garante de forma idempotente, né, que uma determinada ação de locatário, de uma conta de locatário existe, né? Se ela não existir, criá-la, né? Ele usa o módulo ACI Tenants, que fornece uma variedade de funcionalidades de gerenciamento, né, de inquilinos aí da malha ACI, né? Então tá aí o exemplo aí. Então ele vai criar, né, num host um usuário, verifica um determinado usuário com uma determinada password e um determinado inquilino, e se ele não houver, né, os estados presentes. E se ele não houver, ele vai, se não estiver presente, ele vai abrir para a criação, né, desses elementos. Bom, um exemplo de API REST, né, do Cisco ACI, né, a gente pode dizer o seguinte, que o API, né, o APIC, ele tem tanto interface gráfica como interface de linha de comando, como STK. E eles usam, né, absolutamente a mesma interface API REST, né, para que sempre que as informações de antes e como as alterações de configuração de tela são feitas, né, que os dados sejam lidos e gravados, né, por meio dessa API, respectivamente. Então, sempre que você executar, né, um comando, isso vai ser sempre, primeiro lida a configuração, depois executado, né, a partir dessa API REST. Bom, eventualmente a gente vai ter que usar, ou eventualmente não, né, sempre, o nome distinto, né, o distinguished name, né, que identifica um objeto específico, né, que permite você mapear diretamente para essa URI, ou o nome relativo, né, que nomeia o objeto a partir do seu objeto ou dos seus objetos pais ou dos objetos irmãos, né, do mesmo nível da árvore.
Então, as instâncias de objetos são chamadas de objetos gerenciados, né? Management Objects. Cada objeto gerenciado do sistema pode ser identificado com um DN exclusivo, né? Com o objeto gerenciado e o distinguish name dele, você pode se referir a qualquer objeto globalmente, certo? Além do distinguish name, né, você também pode usar o relative name, né, o nome relativo para acessar esse objeto. Como a gente já falou, ele identifica o objeto em relação, né, normalmente através do seu objeto pai. Aí a gente vai ver uma imagem da URL, do formato, né, de URL da ACI, né? Então a gente tem o protocolo, né, HTTP ou HTTPS, a gente tem a porta, né, onde os serviços da API estão escutando, né, uma porta específica, normalmente 443, né? A gente tem a string API, que indica que a API deve ser invocada, né, o que está sendo invocada é a API, né? Então, para você invocar a API, né? Depois, a gente tem o management objeto ou uma classe, então você vai especificar o objeto, se você vai acessar um objeto silenciado ou uma classe de operação, tá certo? Você tem aqui o distinguish name do objeto ou o nome da classe, que vai ser acessado, e a codificação, né, para a resposta, né, quer dizer, o modelo de dados, né, baseado em XML ou JSON. Okay? E as opções, que podem ser filtros, né, para flexibilizar e otimizar a resposta. Okay? Você tem aí ampla variedade de filtros, né? E um dos casos de uso mais comum para essa API é monitorar uma malha Cisco ACI, né? Uma ACI Cisco ACI Fabric. Bom, ainda falando aí, né, do formato da ACI, né? Além da consulta manual, você pode coletar informações automaticamente. Você pode criar aplicações, né, que vão coletar informações automaticamente e, em seguida, né, aplicar políticas minimizando a oportunidade de erro humano, né, a possibilidade do erro humano, né? Quando você começa a usar a automação, né, para monitorar a malha CI, você pode construir esses aplicativos que podem executar tarefas diferentes dependendo da mudança, né, da rede que existir. Então, você vai fazer o acesso para ver se alguma coisa mudou, vai obter, né, a mudança ocorrida e, a partir dessa mudança, você vai acessar ações específicas, né? Adicionar entradas de log, executar uma outra tarefa qualquer, atualizar o dashboard, por exemplo, em função da mudança executada, ok? Bom, um outro elemento importante que a gente tem aí disponível, né, é o Cisco ACI Cobra, né? Então, isso é uma API, né? É uma API REST, né? Que foi feita para simplificar o desenvolvimento, né, de aplicativos para o ACI. Então, foi desenvolvido essa biblioteca Cobra, né? Que é uma biblioteca em Python bastante robusta para você usar aí com a API REST API, ok? O Cobra SDK pode ser usado para manipular o objeto gerenciado, né? E geralmente, né, através das seguintes ações, né? Criar um objeto ou uma seção,
Então, a gente cria um objeto ou sessão, faz o login, né? Então, tá aqui, cria a sessão. Então, aqui estão as bibliotecas, né? As funções que são usadas, né? As classes que são usadas para isso. Então, você cria a sessão. Depois, você faz o login, né? Dentro do Apic. Cria o objeto de configuração, ou obtém o objeto de configuração, né? Cria a requisição desse objeto, né? E faz, então, o commit, né? Adiciona lá o objeto que você quer a sua URL e aí faz o commit. Então, normalmente, quando você usa a Cobra API, né? Esses são os passos, né? Que são dados programaticamente para o acesso aos objetos ou as operações dentro da API REST. Okay? Assim como no DNA Center, aqui a gente tem um vídeo, né, que é acessando o Cisco API usando o REST API em Python. Então, ele vai mostrar, né, como é que você pode criar scripts em Python para acessar a REST API. Okay? Próximo produto é o Cisco Merak, né? O Cisco Merak é um conjunto de soluções de redes gerenciadas em nuvem, que permite que, a partir de uma única fonte de gerenciamento, você possa fazer gerenciamento da infraestrutura local, né, e de dispositivos, né? Ele inclui APIs de integração, uma solução completa, né, de infraestrutura de rede gerenciada em nuvem, né, rede sem fio, switch, segurança, SD-WAN, dispositivos, gerenciamento de dispositivos móveis, né, MDM, câmeras inteligentes são suportadas aí, né? Você vai ter softwares e hardware, né, e serviços integrados em nuvem. O Merak, né, ele é uma solução de gerenciamento baseado em nuvens, né? E baseado em nuvem, né? Que tem 5 diferentes APIs, né? Para integração. Uma Dashboard API, uma Webhook API, né? O dashboard, através do Dashboard API, você vai trabalhar com programabilidade, automação, monitoramento, relatórios, né? Entrada de dados. Você, através do webhook, você vai ter streaming de eventos, automação, trigger, através de uma location streaming API, onde você vai poder fazer estatísticas ou análises, né, baseadas em localização, certo? Você tem o Captive Portal, onde você vai poder ter segurança e experiência de usuários convidados, né, a partir de redes Wi-Fi. E o MV-Sense API, né, que é um data stream em tempo real, vai promover, né, data stream em tempo real, uma REST API de histórico, né, e snapshots da situação corrente da rede. Então, está aí o dashboard API, né, uma API RESTful, né, que usa HTTPS, TPS para transporte, e JSON, né, como para a serialização dos objetos. Né, para fornecer acesso à API para uma organização, primeiro você precisa ativar, né, a API para essa organização. Então, isso na tela aí do Merak, no dashboard do Merak, você vai em Organization, Settings,
e ativa, né, a API do dashboard para ele. Está mostrando aí essas instruções apenas como exemplo, né? Porque para concluir essas etapas, você precisa ser um usuário com acesso administrativo em uma organização Merak. A organização Merak, nesse curso, né, ela já tem um acesso à API e a chave de acesso à API é fornecida aí nos exemplos. Okay? Depois de habilitar a API, né, você tem que ir para a página de perfil para gerar uma chave. Importante que essa chave, né, ela é associada a uma conta do administrador do Merak Dashboard. E a chave precisa ser mantida segura, porque ela fornece autenticação para todas as organizações que têm a API ativada. Então, essa chave é importante aí que ela seja bem guardada. A gente tem aí o Location Analytics, né? Que ela é um scanning, né? Location API, uma API de escaneamento, que pode ser usada por lojas de varejo, com vários locais ou implementações de conferência, né? Para que as informações de localização possam ser obtidas, né? E possam ser úteis para participantes ou implementações onde a empresa deseja saber as tendências, né, de envolvimento com o usuário, porque a partir dela você pode, por exemplo, saber quantos usuários, né, estão usando uma determinada localização para habilitar mais um AP, ou qual é o fluxo, né, do movimento das pessoas ao longo dos APs, né? Ou então que pessoas estão em que pontos da rede participando de uma conferência para que você possa melhorar o desempenho, né, da rede para que essa conferência possa acontecer sem problema, certo? A gente também tem uma API de escaneamento de Bluetooth, né, que pode localizar dispositivos Bluetooth de baixa energia, né, quando eles estão próximos aí dos APs. Okay? A gente também tem questões de privacidade e localização. Então, essas câmeras inteligentes do Merak podem realizar a detecção, classificação e rastreamento direto de objetos na borda da rede, né? Colocando assim as necessidades de computação mais próximas do endpoint. Então, você pode detectar os objetos, né, que estão posicionados na borda da rede e reconfigurar a rede para esses objetos. Okay? Você tem as APIs de câmera disponíveis, são o MVSense, o LiveLink API, Snapshot API. Bom, aqui a gente também tem um vídeo, né, que fala sobre acessar o Merak, né, o dashboard do Merak, usando o REST API em Python. Continuando aí, a gente tem o Cisco NX-OS plataforma, né? E o que é o Cisco NX-OS, né? Ele é o sistema operacional dos dispositivos Nexus, né? Ele é um sistema operacional de data center, né, do switch Nexus. O switch Nexus é um switch de alto desempenho de data center que se integra também a outros sistemas. A arquitetura do Nexus, né, aproveita a pilha de rede Linux nativa, né, dos dispositivos, em vez de uma pilha de espaço do usuário, né, como era no NextStack, que era usada nas versões anteriores do NX-OS. Com isso, né, as interfaces do switch Nexus, elas são capazes de fornecer port channel físico, VPC, VLAN e outras interfaces lógicas, elas podem ser mapeadas para o kernel do Linux,
entendeu? Como acontece, como o NetDevs Linux padrão, quer dizer, nos dispositivos, né, do devices de rede padrão do Linux. Isso garante maior desempenho e robustez, né, na plataforma. Ok? Bom, o ambiente, né, e a escala, né, desse produto, né, a família Nexus ela apresenta alto desempenho e é preferida, né, por desenvolvedores e profissionais de DevOps e outros usuários que desejam fornecer modelos de infraestrutura baseados em autoatendimento. Então, sempre que você quiser criar, né, uma rede, né, uma infraestrutura de nuvem com autoatendimento, né, o Cisco Nexus com o NXOS é a plataforma indicada, né? O documento guia de escalabilidade, né, verificada com o Nexus 9000, com a série 9000, né, descreve os limites de configuração do Cisco NXOS para a série desses switches. Esse documento tem um link lá na documentação. Bom, o NXOS tem suporte à containerização, né, a containers, então suporte a execução de containers Linux, né, diretamente na plataforma. Então, ele fornece acesso a um shell guest, né, baseado no CentOS 7, que oferece suporte à funcionalidade personalizada diretamente no dispositivo em shell seguro e isolado. Telemetria. Você pode entregar diferentes dispositivos de telemetria, como Glandle, Splunk ou Nejus no switch com o NXOS. Interfaces programáticas abertas do NXOS. Né? O OpenNXOS é um conjunto de softwares, né, usado para fornecer APIs, modelos de dados e acesso programático, incluindo um serviço de REST-NX API e a programação orientada por modelos, usando modelagem em Yang. O OpenNXOS inclui o modelo de dados nativo do NXOS na própria imagem do software. Se você estiver usando apenas o OpenNXOS, não será necessário fazer download de modelos adicionais. Ok? Ele também fornece suporte, né, a modelos Yang através das interfaces de netconf, restconf. Ele emprega um agente netconf, né, como interface voltada para o cliente, para fornecer transporte seguro para solicitações do cliente e resposta do servidor. Né? Para habilitar os recursos de programabilidade, né, no NXOS, a gente pode fazer isso usando, né, o bash shell através do comando lá no feature netconf, feature restconf. Ok? Uma nota importante que essas instruções se aplicam ao OpenNXOS 9.2.1 Plus. As versões anteriores do OpenNXOS requerem instalação manual e ativação de RPMs para os agentes de protocolo. Ele manda aí você consultar, né, os guias lá para específicos da sua plataforma, né, para verificar como isso deve ser feito. Né? Os modelos OpenConfig suportados pelo NXOS podem ser baixados do Cisco Artifactory OpenNXOS Agent. Okay? O caminho para isso está disponível lá na documentação. Né? Como é que você faz? Você baixa os modelos desejados para a sua estação de trabalho, você pode fazer isso, né? E copiar eles para o switch OpenNXOS, no qual você deseja instalar. Então, está aí ele fazendo a cópia, né? Comando fazendo a cópia aí dos dados de um determinado diretório, né?
uma RPM, né? No caso aqui, um RPM, para dentro do switch, ok? Opa, perdão. Perdão aqui, né? E usar o recurso, né, do shell lá, do bash shell, para executar essa RPM, para instalar essa RPM aí, com o Yum install. Bom, próximo elemento que a gente vai ver é o Cisco NSO. O Network Server Orchestrator, NSO, permite que operadoras, né, adotem a solução de configuração do serviço de forma dinâmica, de acordo com as mudanças do portfólio e de serviços oferecidos, né? O NSO tem 3 componentes: uma camada de abstração de dispositivo e serviço, banco de dados de configuração e uma interface programável orientado a modelos. As camadas de abstração do dispositivo e de serviço, né? O NSO usa a linguagem de modelagem Yang padronizada para modelar e automatizar qualquer tipo de dispositivo. Os modelos de dados para os serviços correlacionam definições de serviço com as operações da rede. Para modelos de dados de dispositivo, o NSO reconhece e pode trabalhar com todos os dispositivos físicos em um data center, incluindo firewalls e outros dispositivos de camada 4 a 7 do modelo Oracle. O NSO pode automatizar o lançamento, a configuração, monitoramento e gerenciamento de licenças e funções de rede virtual. A arquitetura funcional aí do NSO, né? Ela é composta, logicamente, por 2 camadas, né? O que a gente chama de Device Center e o Device Manager e o Service Manager. O Device Manager, né, simplifica a integração de dispositivos e gerencia diferentes dispositivos usando uma exibição Yang e NetConf. Quer a interface seja SNMP, comando de linha ou comando de linha. O Device Manager cria uma sequência de mudança transacional para os dispositivos distintos. Já o Service Manager ele permite desenvolver aplicativos com reconhecimento de serviço para configurar os dispositivos. O Service Manager lida com o ciclo de vida completo, criação, modificação e exclusão das instâncias de um serviço. Então, enquanto o Service Manager configura, ele vai permitir que você crie uma interface com o usuário, né, para que ele possa solicitar, ou com o usuário, ou com quem estiver operando, mas que ele enxergue a infraestrutura na forma de serviços, né? E o Device Manager ele vai, de fato, né, integrar esses dispositivos para que aquele serviço, né, possa ser instanciado. Bom, o NSO usa um banco de dados de configuração, né, interno para armazenar sua própria configuração e de todos os serviços, bem como uma cópia de configuração de todos os dispositivos gerenciados. Esse banco de dados de configuração, né, ele fornece um modelo de como lidar com os dados de configuração dos dispositivos de rede, uma API interna para localizar configurações dos elementos de rede e suporte automático para upgrade e downgrade de dados de configuração. Os aplicativos de clientes desse banco de dados eles vão ser capazes de ler os dados de configuração do banco, né, e reagir quando as configurações são atualizadas. Uma coisa importante é que o journaling, né, a capacidade de recuperação em falha, né, do CDB, ela requer um sistema de arquivos que forneça
desempenho mínimo suficiente e as primitivas do serviço, né, elas devem incluir a sincronização e o truncamento de arquivos. O NFS e outros sistemas de arquivos de redes são inadequados e sem suporte para uso do CDB na implementação em produção. Então, precisam um sistema operacional específico para isso. Okay? Bom, modelos Yang, né? Em Yang, né, os modelos de dados são representados por hierarquias, né? A gente já viu isso, de definição chamadas árvores de esquema. No NFO, existem 3 fontes primárias de Yang. Modelos de dados do NFO, que definem as funções integradas do NFO. Os modelos de dados, que são os modelos de dados dos dispositivos, como módulos de Yang nativos dos dispositivos, do NetConf, módulos de Yang gerados de MIBs SNMP, ou módulos de Yang de engenharia reversa, né, de dispositivos de linha de comando, dispositivos de linha de comando. Esses módulos Yang, eles especificam as funções dos dispositivos integrados ao NSO. E os módulos de serviço Yang, né, que ao desenvolver aplicativos de serviço, os desenvolvedores especificam um modelo de serviço, por exemplo, um par BGP, configuração de firewall ou VPN TLS em Yang, para que eles possam ser aplicados, né, na criação desses serviços. Bom, o projeto do modelo de serviço, né? O serviço no NSO, né, consiste do seguinte: o modelo de serviço Yang define os atributos de serviço. Um mapeamento de configuração de dispositivo, quando o serviço é criado, e que vai fazer o quê? Que vai implementar, né, as alterações correspondentes que devem ser feitas nos dispositivos para atender aquele modelo de serviço. Eles são definidos usando o modelo de serviços ou programaticamente usando o Java. Uma nota importante, né, que, embora a maior parte da validação possa ser expressa em Yang, né, em alguns casos, a validação de dados de configuração exigirá algum código externo, como realizar pesquisas em banco de dados, que é desenvolvido usando a MA API. Okay? Então, ele aqui mostra, né, que a gente tem aqui, ó, os serviços, os modelos de serviço e os modelos de dispositivo. Né? Então, quando você atua na criação, na modificação de um serviço, né, essas ações saem do Service Configuration, vão do Service, então a gente pode associar aqui o Service Manager com o Device Manager. E aí o Device Manager vai pegar os modelos de dispositivos e vai trabalhar ou em linha de comando, ou em SNMP, ou em NetConf, no que for necessário para implementar, né, as modificações para o conjunto de dispositivos que estão mapeados por aquele serviço NSO, okay? Para aquele serviço que foi criado. Tá? Isso, obviamente, tomando como base, né, o banco de dados de configuração do NSO. Bom, o serviço Cisco, né, o Cisco NSO Service, ele é um serviço, né, ele é uma função fornecida para dispositivos de rede. Né? Ele apresenta interfaces pontes nortes, né, que vão permitir o que? A integração do NSO com aplicativos e portais. Vai permitir interfaces programáticas, né, como REST API, interface de linha de comando, NetConf, interface de usuário web, SNMP, assim por diante. Né? A API REST legada foi descontinuada desde o NSO 5.1, que está programada para ser removida no NSO
5.3. Tá? Então, tem uma API REST legada aí que foi descontinuada. Está sendo efetivamente removido em breve. Ok? Ele também permite uma interface de linha de comando, né? Que é uma interface única para os dispositivos de rede, que vem em dois sabores, né? Estilo Juniper ou estilo Cisco XR. E uma interface de usuário web, que é um navegador, né, de modelo Yankee, com um dispositivo adicional, né, e funcionalidade de serviço. A interface é construída em JavaScript puro, né, do lado do cliente. Então, é a forma como você interage, né, com o serviço do NSO. O serviço de gerenciamento, quer dizer, a ponte sul, né, requer o modelo Yang, né, o endereço do dispositivo, a porta de gerenciamento e credenciais de autenticação para cada dispositivo a ser gerenciado. Um nome, né, vai identificar cada um desses dispositivos. As interfaces da Ponte Sul elas permitem a configuração e gerenciamento dos elementos de rede que estão disponíveis no NetConf, SNMP, interface de linha de comando, iOS, iOS XR e assim por diante, né? Do ponto de vista da adição de serviços, né, um novo dispositivo pode ser adicionado ao NSO usando qualquer um dos seguintes modos, né, de métodos, através de descoberta, manualmente, de clonagem ou através de modelos. E aí ele apresenta aí, né, um vídeo, né, acessando o Cisco NSO usando o REST API em Python. Cisco SD-WAN. Cisco SD-WAN é um serviço da Cisco, né, para definição de WAN, né, Software Defined WAN. Né? O SD-WAN, você vai encontrar através de um dashboard, né, chamado vManage, né? E ele proporciona aí, independência de transporte, né? Garantindo tempo zero de inatividade da rede. Então, o Cisco SD-WAN automatiza a flexibilidade do aplicativo em várias conexões, né? Então, ele permite que você tenha a sua rede, né, integrada, né? Data center, campus, escritórios ou sites remotos, através dessa infraestrutura, né? Dando flexibilidade, né? Na criação, no deploy, né? De parte dos serviços de rede, né? Ele também, no caso dos serviços de rede, ele permite que você forneça serviços avançados de rede, segurança, apenas clicando, né, no painel, e flexibilidade de endpoint, né? Que permite você simplificar a conectividade entre filiais, campos e data center em ambientes de nuvem, né? Estendendo essa malha, né, SD-WAN para onde você desejar, né? As características principais aí do SD-WAN são uma arquitetura que prioriza a nuvem, né? Segurança embutida e experiência de aplicativo previsível, né? Você pode predizer, né, o como a sua rede vai ficar após a modificação, né? Os principais componentes do SD-WAN são o vManager, né? Network Management System, o NMS, que é um sistema de gerenciamento de rede centralizado, né, para que você possa configurar as redes, né, a partir de um painel central. O vSmart Controller, né, que controla o fluxo de tráfego de dados, né, trabalhando como um orquestrador, né, vBond,
para autenticar dispositivos SD-WAN à medida que eles entram na rede. O VBond Orchestrator, né, orquestra a conectividade entre roteadores VED e controladores smart. Né? É ele que vai fazer a alocação ou deploy, né, de novos dispositivos, colocar ou tirar dispositivos VED à medida do necessário. Né? VED routers, né, são fornecidos no perímetro de um local, né, e fornecidos como hardware, software, nuvem ou componentes virtualizados. Os roteadores VED protegem a rede virtual de sobreposição e uma combinação de redes de transporte WAN. Então, eles fazem, né, a interface entre os recursos locais, né, e os recursos da WAN. As APIs do SD-WAN, né, ele fornece uma REST API, né, que é uma interface programática para controlar e configurar e monitorar os dispositivos e a própria rede em si. Né? As chamadas a essa REST API SD-WAN expõem as funcionalidades dos recursos de software, hardware e das operações também. Operações que você executa normalmente para manter os dispositivos e a própria rede. Né? Cada um desses recursos, né, software, hardware ou operações, é chamado de recurso. Os recursos eles são agrupados em coleções. Né? Os recursos da SD-WAN REST API são agrupados nas seguintes coleções: né? Administração, gestão de certificados, configuração, inventário de dispositivos, monitoramento, monitoramento em tempo real e ferramentas de solução de problemas. Por último, aí ele tem aí também um vídeo, né, mostrando como usar, né, a REST API do SD-WAN através de scripts em Python. Ok? Com isso, a gente encerra aí a apresentação. A gente encerra aqui a apresentação dessa unidade 8.4, ressaltando que é muito importante que vocês assistam os vídeos, né? A gente não incluiu os vídeos aqui para não tornar extenso demais a unidade, mas é importante que vocês assistam a esse vídeo, estudem o material, assistam os vídeos, né, que são propostos nessa unidade antes de assistirem a aula online com o professor, ok? Muito obrigado aqui por estar com vocês. Leiam novamente, vejam, assistam esses vídeos, os vídeos propostos, leiam o material e bons estudos.